E sobre esse assunto, nós aqui da equipe do 360 vamos conversar agora com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania. O deputado é o relator desse projeto. Boa tarde, deputado. Deputado, a PEC do Senado, que restringe as decisões monocráticas dos ministros do Supremo, ela teve um apoio muito amplo no Senado Federal e ela, de alguma forma, restringe, ela reflete também uma demanda da sociedade, que muitas vezes fica incomodada com o que a sociedade às vezes encara como um avanço do Supremo. Como é que o senhor pretende convencer também a oposição a se engajar nesse projeto de moderação dos poderes do Supremo, que ele é mais light do que a PEC do Senado? Olá, Raquel. Olá a todos que acompanham o programa. Eu discordo que ele é mais light, ele é mais amplo. Na verdade, nós estamos roteirizando os ritos e instrumentos que o Supremo Tribunal Federal possa utilizar, porque hoje quem faz essa roteirização são as próprias jurisprudências do próprio Supremo. Então, é o Supremo que se autorregulamenta e a Câmara dos Deputados, através desse projeto, está debatendo a possibilidade de roteirizar a sistemática de trabalho do Supremo Tribunal Federal. Fazendo também um importante esclarecimento, esse projeto não foi resgatado, ele foi protocolado em julho deste ano pelo deputado Marcos Pereira, que reuniu todas as informações desse grupo de trabalho que teve participação de dezenas de juristas, de ministros do Supremo, inclusive foi coordenado, como você bem disse, pelo ministro Gilmar Mendes, que traz, de fato, um pequeno arcabouço jurídico da roteirização do Supremo, e nós avançamos em alguns temas, como, por exemplo, a monocrática. E é importante esclarecer que nós estamos fazendo esse trabalho independente da PEC que foi votada rapidamente no Senado, até porque esse projeto já estava sendo debatido na CCJ, ele estava no momento de oferecer o relatório final, que nós apresentamos antes mesmo da apreciação por parte do Senado dessa PEC. Então, nós vamos continuar trabalhando, independente de ver a PEC aprovada, até porque é muito mais amplo, não se restringe apenas à atuação monocrática. É importante esclarecer que esse projeto, além de diminuir, restringir as monocráticas, que de fato são alvo das críticas da sociedade com toda razão, nós estamos objetivando como pode ser feito esse processo de liminares monocráticas, ou seja, deixando muito claro e objetivo qual o processo que pode ser utilizado, até porque nós não podemos ficar sem esse instrumento para uma medida urgente e necessária, mas obrigando com que nós tenhamos na sessão subsequente à decisão monocrática a avaliação do pleno, ou seja, não ficará uma monocrática com validade por ano, por meses, ele terá que ser votado e homologado pelo pleno do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão subsequente, o que dará maior solidez àquilo que está sendo proposto por essa decisão e com os objetivos claros de urgência, necessidade e que, de fato, precisam ser feitos através da monocrática. Logo na sessão subsequente, deputado, porque o regimento do Supremo ele já prevê que as decisões têm que ser votadas em até 90 dias, as liminares, e a liminar, por exemplo, sobre a lei das estatais, já está pendurada lá há 8 meses. É por isso que nós precisamos normatizar. Isso demonstra claramente que não adianta a gente escrever na Constituição, até porque quando se escreve na Constituição, quem faz a avaliação da constitucionalidade é o próprio Supremo. E hoje, essa modulação, como eu havia dito, é feita pelo próprio Supremo na sua roteirização. Nós estamos normatizando por lei ordinária para garantir que o processo de rito do Supremo Tribunal Federal em relação às ações de controle de constitucionalidade possam, de fato, ter regras rígidas que precisam ser cumpridas e, obviamente, essa é uma condição clara que a legislação está abordando no parecer que nós propusemos, que obriga que qualquer decisão monocrática, com esses instrumentos que eu disse, requisitos básicos de urgência e necessidade, precisem ser apreciadas na sessão subsequente. Então, imediatamente a monocrática declarada, você tem a pauta do próximo plenário com essa monocrática para ser avaliada pelo pleno. Deputado Yuri Pita tem uma pergunta para o senhor.
Obrigado, Raquel. Boa tarde. A Raquel, ao deputado e quem está com a gente aqui no 360. Deputado, o senhor está prevendo que este projeto poderia ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na semana do dia 11, 12, 13 de dezembro. Embora exista aí um movimento de obstrução da oposição e uma série de pautas ali que estão ainda pendentes nesta comissão, ainda sob presidência do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. O quanto, na sua avaliação, é importante que esse projeto, que o senhor é relator, seja votado neste ano para ir ao Senado, ou não haveria um problema se ele fosse votado, por exemplo, no início do ano que vem? Não há problema ele ser votado no início do ano que vem, mas eu acho que há ambiente para nós tentarmos construir durante essa próxima semana, até a previsão de pauta que existe deste PL no dia 12 de dezembro, um consenso entre as lideranças partidárias das mais diversas matrizes políticas. Porque esse é um projeto que ele não é apenas ideológico para poder diminuir e limitar as ações do Supremo, é para roteirizar, para nós termos regras claras de como se dará o processo de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E que, na minha avaliação, eu creio que durante a semana nós conseguiremos explicar a todos os líderes partidários que é fundamental nós debruçarmos sobre isso, porque ele não apenas limita as monocráticas, praticamente é fim de monocrática que não tem sentido, ele não permite arrastar o processo, ou seja, o tema que o Supremo Tribunal Federal irá debater é exclusivamente sobre a ação impetrada, não tem como trazer um novo tema, que muitas vezes ocorre isso no Supremo Tribunal Federal, e também nós estamos qualificando os legitimados. Ou seja, nós estamos fazendo com que aqueles que ingressem com ação no Supremo sejam apenas aqueles que têm um caráter nacional, diminuindo partidos políticos que não têm abrangência nacional e também as instituições e entidades corporativas, que também nós estamos limitando para poder não ter uma centena de ações que chegam ao Supremo e fazem com que muitas vezes o Supremo tenha que debater temas específicos que não são de interesse de toda a sociedade, permitindo assim que nós tenhamos no Supremo Tribunal Federal Brasileiro uma Suprema Corte Constitucional, algo que é o princípio da Suprema Corte, mas que infelizmente no Brasil a nossa é a que mais recebe ações por ano, ou seja, nós diminuiríamos o espaço de debate do próprio Supremo e concentraríamos a nossa Suprema Corte a temas que têm relevância e necessidade para a população. Então eu acredito que com esse encaminhamento e essa amplitude dessa legislação, nós conseguiremos convencer os líderes e tentar fazer com que no dia 12 tenhamos possibilidade de avançar nessa pauta. Se não avançarmos, vamos aprimorar o debate, tentar verificar a possibilidade de levar inclusive para o plenário da Casa, que é possível, para poder dar essa resposta que a sociedade espera. Creio que com esse movimento que ocorreu no Senado, esse tema veio à toga e nós vamos aproveitar o ambiente para tentar construir as normatizações do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, moderar seus limites de atuação. Deputado, eu já vou colocar a Jussara Soares em tela, porque ela tem uma pergunta para o senhor. Antes, eu só queria fazer uma pergunta bem curtinha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, apoia esse projeto e o quão engajado ele está? Não, o presidente Arthur Lira, ele é o comandante do processo na Câmara dos Deputados. Ele sabe do projeto, sabe que está na CCJ, ele entende que é necessário qualificar os legitimados, subir, como ele diz, o sarrafo daqueles que podem ingressar com a ação e, obviamente, ele está observando de maneira democrática como se dará esse processo na CCJ. Jussara. Senhor aqui conosco. Tem uma questão que eu queria perguntar para o senhor, que continuando o que o Yuri já falou, que é em relação à votação. Se ficar para o próximo ano, essa apreciação desse PL na CCJ, pelo acordo, no próximo ano, o CCJ está com a oposição, com o Partido Liberal. Se isso não atrasa, não é um entrave para o avançar desse texto? Não, eu acho que nós temos que despartidarizar esse debate. Esse debate é maior do que a vontade partidária, ideológica, porque é a normatização da nossa Suprema Corte no controle de constitucionalidade, que é a sua principal atribuição. Então, eu acredito que se nós despolitizarmos, e esse é o nosso papel, mostrarmos a necessidade de termos uma lei ordinária
para poder roteirizar as ações do Supremo Tribunal Federal é o que o país precisa. Então, eu tenho muita segurança de que os partidos políticos, de maneira geral, nós já começamos a conversar com alguns, como, por exemplo, o próprio Novo, que é um defensor da PEC do fim das monocráticas, para poder mostrar que isso não é um contraponto ao Senado, não é um contraponto àquela PEC, mas é uma necessidade que o país tem de normatizar por lei ordinária a roteirização do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho essa preocupação, até porque se esse debate envolve a sociedade, envolve todos os atores que fazem os pilares da nossa democracia, eu creio que não é o partido político A, B ou C que vai atrapalhar. E também tem um instrumento de nós levarmos para o plenário da Casa, se for assim o entendimento de todos. Mas, independente disso, tenho certeza que o debate ocorrerá, mesmo a presidência da CCJ, que tem o poder de pautar, tem também que observar o que a maioria dos deputados que formam a comissão tem de expectativa. Por isso, eu estou confiante de que essa semana que vem nós avançaremos com todas as bancadas partidárias, ouviremos e inclusive, coletaremos sugestões que possam somar e agregar ao projeto para poder, no dia 12, iniciar esse debate e verificarmos qual o encaminhamento que nós teremos. Esse ano, muito provavelmente, até porque ainda não votamos, como bem disse o deputado Rui Falcão, a LDO e nem o orçamento, é provável que nós estiquemos o início, demoremos um pouco mais para iniciar o recesso parlamentar e, consequentemente, tentar aprovar essa medida. Nós conversamos com o deputado federal Alex Manetti, do Cidadania. O deputado é relator do projeto da moderação entre os poderes. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no 360. Eu que agradeço você, Raquel, Yuri e a Jussara. Um grande abraço a todos. Obrigada, deputado.